Então eu queria convidar você para abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 3, 1 a 7. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia depois que a gente terminar a leitura, para a gente poder retornar ao texto. Gênesis 3, 1 ao 7 diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente te agradece por tudo que o Senhor já falou conosco aqui através da sua palavra. Nós te agradecemos o privilégio que a gente tem de poder te louvar. Nós pedimos que o Senhor nos conduza através da sua palavra. Nós sabemos que nós não somos dignos, Pai, de tamanha grandiosidade, tamanha revelação. O Senhor, um Deus santo, se revelou a nós. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui. Então, nos conduz, Pai. Nos mostra o que o Senhor quer de nós. Fala conosco. É a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que nós experimentamos tanta maldade no mundo. Por que nós, principalmente nós cristãos, mas também as pessoas que creem em Deus de uma maneira cultural, como acontece no Brasil, ou seja, muitos cristãos nominais, não praticantes, como eles que creem que um Deus bom e todo-poderoso criou todas as coisas, existe, como que podem acontecer tantas coisas ruins na realidade? Quanta dor, quanto sofrimento, e às vezes entendem menos ainda quando os filhos de Deus, as pessoas que estão na aliança com Deus, sofrem. O que muitos pensadores ao longo dos séculos chamaram de o problema do mal, é essa incapacidade cotidiana que a gente tem, esse incômodo que a gente tem de entender por que as pessoas sofrem, por que o mal existe, de qual é a origem dessa desordem que nós sentimos. E para alguns cristãos essa é uma questão tão difícil que às vezes parece até mais fácil acreditar em vidas passadas, de que nós estamos de alguma forma colhendo um karma anterior, ou até mesmo da influência dos astros no nosso humor e no que acontece no nosso destino. Para algumas pessoas parece mais fácil acreditar nisso do que entender como que um Deus bom e todo-poderoso pode permitir, ou pode ser a causa, ou pode não fazer nada diante do mal e do sofrimento. Nós vemos um relato como esse que o pastor Jorge acabou de nos fazer. Nós sabemos o que acontece na Síria, mas nós não precisamos ir ao Oriente Médio para conhecer as cidades mais violentas do mundo. Saiu um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, e as 10 primeiras, 2 são brasileiras, 3 do México, 4 do México e 4 da Venezuela. Eu tenho um colega que ele falava que ele vai muito ao Oriente Médio fazer um trabalho missionário lá. Ele falava que as pessoas perguntavam se ele não tinha medo de ir ao Oriente Médio. Ele falou assim: eu tenho medo de morar na América Latina. A questão é, o mal é cotidiano. Em alguns lugares ele se tornou banal. O que a fé cristã tem a dizer sobre isso? Qual que seria uma compreensão bíblica do que a gente entende como o pecado original? Inclusive, como que nós podemos relacionar a nossa salvação com isso? Porque muitas pessoas simplesmente não conseguem entender como que Jesus é a salvação, e contam que uma vez estava escrito num muro de uma igreja: Jesus é a salvação, e escreveram embaixo: mas qual é o problema? Não é possível a gente apreciar a salvação de Cristo, tudo que nós cantamos aqui, se nós não entendemos do que Ele nos salvou, a que estávamos condenados. E eu acredito que o texto que nós acabamos de ler de Gênesis, ele é não único, mas fundamental para a gente
começar a responder essas questões. Bem, vocês lembram muito bem que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, constitui um conjunto de livros que a gente chama de Pentateuco, junto com Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio. Não há por que a gente duvidar que foi Moisés que escreveu. O próprio Senhor Jesus dá testemunho disso, todas as vezes que ele cita o Pentateuco, ele diz, Moisés disse. E o contexto em que ele escreveu isso, provavelmente é entre 1500 e 1200 antes de Cristo. Então, é claro, não foi Adão e Eva que escreveram isso aqui que nós acabamos de ler. É lógico que era Moisés escrevendo por revelação, por inspiração de Deus, ao povo que estava no deserto. Ao mesmo povo que recebeu a lei que nós lemos agora, eles receberam também essa mensagem aqui. Então, os leitores originais de Gênesis, provavelmente ou é o povo que estava saindo do Egito, do deserto, e indo para Canaã, ou provavelmente tinham acabado de chegar em Canaã. E o propósito do livro de Gênesis era justamente fazer com que esse povo que tinha acabado de sair de uma terra pagã, estava em direção a uma outra terra pagã, não fossem influenciados pelas visões de mundo daquelas duas regiões, ou seja, das explicações sobre a origem, o governo de todas as coisas, que o Egito tinha muitos, Canaã tinha várias outras, a Babilônia e todo o círculo do Oriente Médio próximo ali, e que eles precisavam ter suas próprias respostas, inclusive para explicar o mal, a desordem, o pecado e o sofrimento que eles estavam experimentando. E Gênesis, então, ele deliberadamente, em várias das suas proposições, em várias das suas afirmações, ele contradiz essas mitologias. Por exemplo, quando ele fala que o sol não é uma divindade, mas é uma criatura de Deus, quando ele vai colocando essas coisas que para nós a gente lê, e nós muito viciados com o olhar do século 21, com um olhar muito marcado da ciência, queremos encontrar em Gênesis respostas para perguntas de biologia, genética, e que na verdade o contexto em que ele estava se dirigindo não era para isso. É claro que a Bíblia ela é relevantíssima. Na verdade, ela é o fundamento de toda a revolução científica que aconteceu no Ocidente. Ela é condição de possibilidade para a contemporânea genética, ciência e tecnologia. Mas a ciência ela tem um caráter descritivo, ou seja, ela explica o que acontece. E Gênesis é altamente prescritivo. Fala sobre as intenções originais de Deus para a sua criação, na história, a verdade que ele tem para orientar, inclusive, o trabalho de um cientista cristão. Portanto, Gênesis não foi escrito para satisfazer algumas das nossas curiosidades do século 21. O propósito de Gênesis é apresentar para a gente, em uma expressão literária, como que a criação estava destinada a fortificar uma visão clara de que todo o cosmos estava em aliança com Deus. Ou seja, de que tudo dependia da vontade, dos propósitos e da presença de Deus para subsistir, e de que nada foi feito, nada existe por acaso, por forças naturais, caóticas e coisas do gênero, mas tudo veio da palavra criadora de Deus. Nós cobrimos tudo isso. E Gênesis, para fazer isso, ele é um livro que a estrutura dele é dividida em toledotes, que talvez vai ser o nome da banda dos meninos do louvor aqui, do Emerson e dos meninos, porque a gente sempre fala dos toledotes. O que são os toledotes? São divisões que o livro de Gênesis tem, pelo menos 12 delas, que é uma expressão hebraica que significa esse relato da geração de, isso é um toledote, relato da geração de Adão, relato da geração de Noé, relato da geração de Abraão. E o único toledote, então existem 12 divisões dessa, e o único que não é um relato da origem para uma pessoa, é esse que nós estamos, que é o toledote que vai do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 24, que é como se fosse um toledote dos céus e da terra, como diz o versículo 4, ou seja, o relato da geração dos céus e da terra. E eu falei para vocês há um tempo, mas você pode fazer isso de novo, pega sua Bíblia aí, vou te mostrar uma coisa interessante. Se você está com uma Bíblia no celular, dessa vez não vai ser tão bom para você. Está vendo como é bom ter uma Bíbliazinha de papel na igreja? Nada contra quem não tem uma Bíblia de papel. A minha também não é de papel. Tem uma coisa em hebraico, uma estrutura literária que chama quiasma, ou quiasmo, que é como se fosse uma estrutura triangular no texto. Geralmente a gente pega um texto e a gente lê ele do começo ao fim, correto? Um quiasma é uma estrutura literária que mostra ou ressalta a intenção do autor em mostrar o que é central naquele relato dele. A Bíblia tem vários quiasmas. E não é fácil, assim, a olho nu descobrir um quiasma, não. É preciso dos comentadores, no nosso caso, né, leigos. Mas aqui nós temos um quiasma. O toledote inteiro ele é um quiasma. Como assim? Pega a sua Bíblia. Ele começa no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 7, ele fala da criação do ser humano.
Vira a página, no final do Toledote, que é do capítulo 3, versículo 17 ao versículo 24, é o castigo do homem, a expulsão do homem do paraíso. Então, começou criando, terminou expulsando. Aí agora volta, ele vai fazer isso todas as vezes até chegar no centro. Volta agora, página 2, versículo 18 e 25, é a criação da mulher. Se você virar a página, capítulo 3, versículo 16, é o castigo da mulher. Criou o homem, castigou o homem. Criou a mulher, castigou a mulher. Se você volta um pouquinho agora, versículo 3, do 1 ao 5, fala da conversação da serpente com a mulher, a tentação. E se você olhar os versículos 14 e 15 do capítulo 3, você vai ver o castigo da serpente. Então, criou o homem, castigou o homem. Criou a mulher, castigou a mulher. A serpente aparece, Deus castiga a serpente. E aí o centro da narrativa aparece. Ou o centro que o autor queria destacar mais, que é o versículo 6 até o versículo 13, que é justamente o que eu não vou falar hoje, mas eu vou falar numa próxima ocasião. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o autor está querendo gerar um clímax, é uma cena. É bem uma cena mesmo, uma narrativa que tem uma cena com alguns personagens que entram e saem de cena e que tem um clímax em que essa cena vai sendo construída, ela atinge um clímax e depois ela se desenrola. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. O Sidney Greidandes, num livro chamado Pregando Cristo a partir de Gênesis, ele mostra que o começo desse clímax começa com o homem sendo colocado no jardim e ali ele é colocado para cuidar e cultivar, não haviam plantas ainda, ou seja, uma situação de tensão, e Deus vai resolvendo essa tensão, colocando o homem ali para trabalhar, colocando uma mulher para auxiliá-lo, e aí de repente aparece a serpente, ela tenta esse homem e essa mulher caem e Deus coloca eles para fora do jardim. Perceba que tem então uma tensão sendo construída aqui no relato. Veja como a Bíblia é, um parêntese, veja como a Bíblia ela é refinada. Todas as vezes que eu estou estudando assim, eu peço perdão a Deus por não estudar mais, por não ler mais, por não dedicar mais à Escritura, porque olha como ela é bela, olha como ela é bem feita, olha como ela é intencional, como que o autor bíblico não deixou a gente no escuro, tateando, sem saber quem somos, para onde vamos, nada disso. Ela é muito bonita, fecha parênteses. Então, de maneira específica, de maneira geral, o que nós temos aqui? Nós temos Deus preparando toda a narração. Michael Horton diz o seguinte: a intenção desses capítulos, desses dois capítulos, 2 e 3, é estabelecer um prólogo histórico, real, verdadeiro, um seu Adão e uma dona Eva que existiram no tempo, no espaço, na história, para a aliança de Deus com a humanidade em Adão, indo da queda ao caos moral em Caim. Então Deus está preparando isso nessa narração. Só que a maneira específica que nós temos aqui no versículo 1 até o 7, que é o que nós lemos, é a queda. Ou seja, é o fracasso do primeiro Adão, que tinha sido posto no jardim, entendido como um templo sagrado, onde as ordens de Deus eram vivenciadas numa dimensão que não eram vivenciadas em outro lugar, porque ali eles provavam da árvore da vida, como nós lemos semanas anteriores, ou seja, eles comiam e eles não morriam. Uma aliança com Deus foi feita, um pacto de obras foi feito para eles não comerem da árvore do bem e do mal, e ali a mulher foi colocada para o seu auxílio, a aliança de Deus foi administrada por um pacto de obras, como eu acabei de falar, e que foi quebrado. E que esse pacto novamente só vai ser cumprido de maneira plena em Cristo. Nós temos uma tensão aqui. Portanto, esse é o contexto, toda a estrutura que eu queria passar para vocês, e o tema que eu quero falar com vocês hoje, o foco do sermão que eu tenho para vocês hoje é justamente desenvolver o que são os elementos originadores da desordem na criação de Deus. Justamente o que fez com que eu e você, ainda hoje, depois do pecado de Adão e Eva, e qual é a relação de uma coisa que Adão e Eva fizeram comigo e com você hoje, mas o que eu quero mostrar são os elementos originadores dessa desordem na criação de Deus. Ou seja, quais são as posturas responsáveis pelas experiências que eu e você temos, ou vivenciamos, ou até praticamos, de rebelião a Deus, de rebelião às suas ordens, de contradizer aquilo que é normativo a Deus, mandatário dele, que no Éden é um paradigma de um jardim onde isso era vivido plenamente, e de que a promessa agora que isso só vai ter uma nova realidade é o versículo que o pastor Jorge começou falando: quando toda a lágrima dos nossos olhos for enxuta, quando não houver mais dor nem sofrimento, que é na Nova Jerusalém.
O que originou essa desordem? O que faz a nossa realidade pareça tão distante da vontade normativa de Deus para todas as coisas, para a cultura, para a criação, para as nossas relações e para a nossa relação com Deus? 3 coisas, 3 pontos. Primeiro, a negação da palavra de Deus. Segundo, a ambição do coração humano. E terceiro, os remendos que o ser humano tentou fazer. Eu vou desenvolver esses 3 pontos, porque aprendi que eu falo os 3 pontos de uma vez, para você não se perder durante a pregação, e agora eu vou desenvolver. Então, 3 coisas a gente aprende aqui. Primeiro, a presença da desordem na realidade, ela tem sua origem, em primeiro lugar, na negação da palavra de Deus. Olha o que diz seu texto de novo. Volta para o seu texto, versículo 1 até o versículo 5. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Até aqui. Claramente o que nós temos aqui, o texto introduz uma nova personagem em Gênesis, que não havia aparecido antes, a serpente. Não é falado nada dela antes, e ela surge aqui com uma descrição muito breve, que ela é uma criatura de Deus, ela era a mais sagaz dos animais selváticos que tinham sido feitos. A palavra sagaz aqui no hebraico é uma palavra utilizada em alguns contextos, principalmente em provérbios, que não necessariamente é alguma coisa má. Quando a gente fala que fulano é sagaz, a gente pode tanto usar num contexto em que ele foi muito sagaz nessa resposta, ou seja, alguma coisa boa, como também ele está sendo sagaz comigo, maquinando uma maldade para fazer comigo. No hebraico também, o contexto em que ela é utilizada era tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, era só um ser muito inteligente. Era alguém que tinha uma capacidade distintiva para ser falada aqui. E também criação de Deus. Lembre-se que nós estamos num contexto todo em que Deus está criando as coisas, e era bom que ele falasse que esse nova personagem que surgiu aí não era alguma coisa que era uma força descontrolada, fora dos propósitos de Deus, alguma coisa, ela era criatura de Deus. Agora, a gente está acostumado, porque nós já lemos a Bíblia toda e nós já vimos várias outras referências à serpente, em entender que essa serpente é o diabo. Lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 20, em Apocalipse, no versículo 12, fala do diabo, a velha serpente, etc. E nós, com os olhares viciados do Novo Testamento, já vamos para o Antigo falando assim: ó o Satanás aqui, ó o diabo, coisa ruim, o chifrudo, apareceu aqui para tentar Adão e Eva. Só que nós precisamos nos lembrar, e isso está certo, a teologia é essa mesmo. Agora, nós precisamos nos lembrar que os primeiros leitores que ouviram de Moisés isso aqui que nós acabamos de ler, eles não tinham essa teologia desenvolvida toda da salvação e do diabo e do inimigo das nossas almas. É a mesma coisa de quando nós formos ler os versículos seguintes, o que a gente chama de proto-evangelho, de que a serpente ferirá o calcanhar, mas o filho da mulher vai pisar a sua cabeça. A gente está vendo? É Jesus aqui. Adão e Eva já sabiam quem era Jesus. Tal. É claro que não sabiam. É claro que as pessoas que estavam no deserto já estavam sendo preparadas no seu imaginário, mas isso estava sendo construído, no sentido de que eles iam tomando ainda dimensões dessa promessa messiânica. Eles sabiam que era uma promessa. Nós sabemos que ali é uma das primeiras, mais evidentes passagens do Antigo Testamento em que Cristo aparece. Só que para os primeiros leitores, quando eles estavam ouvindo sobre a criação de todas as coisas, a origem do homem, da mulher, a relação deles com a terra, a relação deles com Deus, de repente surge uma serpente. Quando você fala para um habitante do deserto sobre uma serpente, e um habitante do deserto que estava vindo do Egito, indo para Canaã, há muitas coisas foram acesas na mente dele que não são mais acesas na minha e na sua. Porque quando a gente fala de serpente, eu me lembro quando eu era adolescente, eu gostava muito do Metallica. Eu ainda gosto, na verdade, né? Aquela banda de rock não evangélica. E tinha um álbum deles que era uma serpente bem provocativa, justamente porque é uma imagem bíblica, etc. E a minha mãe e meu pai odiavam que eu usava aquelas roupas lá, porque aquilo era o diabo. Observe como coisas nós associamos a imagem da serpente a coisas demoníacas. Um habitante do deserto, primeiro leitor de Gênesis, não associava isso.
Ele associava, em primeiro lugar, a uma serpente mesmo, que o deserto era cheio e que era um dos inimigos mais mortais do povo que estava no deserto. Tanto que dos grandes castigos de Deus foi as serpentes abrasadoras que mataram muita gente lá em Números, e de que isso não era uma coisa absolutamente anormal, era um inimigo do habitat em que eles estavam, muito sagaz, que se escondia, que aparecia, que se camuflava e absolutamente fatal. Quando isso aparece no livro de Gênesis, não está aparecendo um pônei, não está aparecendo um unicórnio, não está aparecendo alguma coisa que eles não conhecem. O que está aparecendo é um arqui-inimigo cotidiano deles. Agora, mais do que isso, e isso é muito interessante, esse povo estava vindo do Egito e indo para Canaã. Eles estavam absolutamente habituados a ver na cabeça dos deuses e dos filhos de deuses serpentes. A serpente era um elemento da visão de mundo mitológica egípcia muito forte. E expressões, como nós vamos ver na maldição de Deus para a serpente, de que ela vai rastejar sobre o seu ventre, vai comer pó. Algumas pessoas leem literalmente, né? Isso é uma coisa que não se deve fazer em Gênesis com determinadas passagens, principalmente com essa, porque algumas pessoas já falam, tá vendo? A serpente era uma espécie do dragão que ficava em pé, e aí Deus amaldiçoou ela começou a se rastejar. Não é isso que está falando. Tinha um dragão, um demônio de Komodo, etc. Não é isso. A palavra serpente no hebraico, sabe o que significa? Serpente. É a mesma usada em todos os lugares. As indicações que a gente tem de materiais comparativos, principalmente do Egito e isso, é que quando fala que ela vai arrastar a barriga dela, é que ela não vai estar naquela posição de ataque, ou seja, ou pulando, indo em direção a alguém, ela vai estar passiva. E o que ele está falando que ela vai estar segurada é justamente a maldição que Deus colocou de colocá-la sob seu comando de novo. Não que ela não tivesse, mas num comando em que ela não tivesse em ataque ao povo, segurada. Uma visão muito, muito presente em Apocalipse também, que a imagem da serpente aparece várias vezes e o diabo está sob o controle de Deus. E uma outra coisa dela se alimentar do pó é exatamente isso, dela ser um animal do submundo. Então, cuidado quando alguém vier falar de que ela andava, etc. Mas Pedro, ela fala. E aqui claramente nós temos o que em outras passagens, como por exemplo Jó, capítulo 26, 12, ou Isaías 27, 1, que falava de algumas criaturas que eram associadas ao caos, à desordem, como o Leviatã, o Behemote, criaturas que eram criaturas de Deus, do seu âmbito, ou seja, o povo estava habituado com aquilo, a narrativa de Jó é bem antiga também, sabiam que eram criaturas de Deus, mas sabiam que elas não eram assim conforme a ordem, ou não era uma serpente normal. O que o relato está querendo mostrar, e que nós sabemos, é que era o próprio diabo, é claro que era. Ele falou com Eva, ele tentou a Eva, como ele tentou o Senhor Jesus em Mateus 3, inclusive da mesma forma, que é esse primeiro ponto, que é contradizendo a palavra de Deus. E o que estava acontecendo aqui é que era uma criatura muito sagaz. E o que ela estava fazendo ali no jardim do Éden? Permitida por Deus, como Deus sempre permitiu também o diabo, como em Jó, como em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 21, e que o diabo aparece diante do céu inteiro dos anjos, e Deus pergunta, quem vai ser uma voz enganadora na boca do rei? E o diabo fala, eu serei. É alguém que tinha livre espaço e livre trânsito, porque era criatura de Deus, estava sob o comando de Deus, não há nenhum dualismo de forças aqui. A serpente não entrou no jardim que era de Deus e que o homem tomava conta por rebeldia ou passando Deus a perna. Estava sob o comando de Deus e ela foi ali para fazer uma coisa muito específica, que, pronto, fechei esse parênteses das dúvidas quanto à serpente, a gente vai falar. Em primeiro lugar, ela foi lá para distorcer a palavra de Deus. Ela chegou para Eva no versículo 1 e falou assim, foi disso que Deus falou para vocês não comerem de todas as árvores do jardim? Olha como ela apresenta o mandato de Deus e às vezes a gente não consegue perceber as diferenças sutis. Deus não falou para não comer de toda a árvore do jardim, falou o contrário, inclusive. Ele falou para comer de toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Claramente aqui, o desejo dela era de distorcer a palavra de Deus, sobrevalorizando as proibições e esquecendo de chamar atenção para os benefícios. Ela queria justamente mostrar que as ordenanças de Deus, de desfrutar de todo o jardim, de toda a árvore que era boa para comer, ela desvalorizou isso para chamar atenção no ato proibitivo de Deus. E é claro que aqui nós estamos diante de uma leitura
No caso, não era uma leitura, mas de uma proclamação distorcida da palavra de Deus, que é assim que o diabo faz. Muito semelhantemente com o que ele fez com Jesus e muito semelhante com o que ele faz comigo e com você. Cornelius Van Til, que foi um apologeta do século XX, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, importantíssimo para a filosofia e para o pensamento cristão, ele no seu livro de apologética, ele fala que, ainda que o pensamento ocidental tenha tentado de várias maneiras explicar a origem do mal e da desordem da realidade, em Gênesis nós vemos um relato paradigmático que, como foi o primeiro e é revelação de Deus também para nós, mostra a minha e a sua experiência, explica da forma, organiza a minha e a sua experiência de pecado. Então, de certa forma, todas as vezes em que nós temos uma experiência de desobediência, de rebelião às ordens do Senhor, o que está envolvido é o que estava envolvido aqui. E, num primeiro momento, é a negação da palavra de Deus, ou a distorção da sua palavra. A gente poderia desmiuçar mais esse ponto, dizendo que há um favorecimento do desconhecimento dessa palavra. Olha o versículo 2 e 3, quando Eva responde esse papinho da serpente, ela diz o seguinte: não, ele não falou disso não, ele falou que a gente podia comer de tudo, só da árvore do bem e do mal que não. Aí no versículo 2 e 3 ela fala assim: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Ela acrescenta um negócio que Deus não tinha falado, nunca tinha falado para não tocar na árvore, Deus falou para não comer, mas não tocar. Alguns leitores acham que aqui claramente é uma ideia como de Levítico, porque eram as pessoas que estavam acostumadas àquilo, que aquele alimento era impuro. Mas não é isso, porque não podia comer e nem tocar. Mas é claro que não é isso. Eva, de certa forma, está mostrando que, a gente não sabe de onde ela tirou isso, ou foi uma falta mesmo de atenção às instruções que Adão passou para ela, porque quem ouviu essa ordem foi Adão, ou então simplesmente a ausência de instrução. Mas o que foi favorecido para que a serpente pudesse enganar mais facilmente Eva foi o seu desconhecimento da palavra, ou uma impressão muito vaga que ela tinha da ordem de Deus. Ela sabia o que é, mas ela não sabia muito bem como fazer. E em terceiro e último lugar, ainda nesse primeiro ponto, sobre negar a palavra de Deus, o que aconteceu aqui foi uma dúvida. Foi a palavra de Deus ser colocada em dúvida. Versículo 4 e 5, que é a resposta da serpente, ela fala: é certo que vocês não vão morrer. O que ela fez com Deus aqui? Ela chamou Deus de mentiroso. E mais, ela continua dizendo: porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Primeiro, ela chama Deus de mentiroso, ela duvida da palavra dele. E em segundo, ela fala como Deus é egoísta, que quis manter as pessoas presas para serem seus cordeirinhos e não se tornarem como Deus, os conhecedores do bem e do mal. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas, inclusive, criticarem a nossa fé e a nossa religião com os mesmos argumentos, né? Argumentos, para não dizer demoníacos, já que a gente está com a serpente ainda, sagazes, na pior acepção da palavra. E é claro que o que está em jogo aqui não é isso. A primeira vez que a palavra de Deus foi questionada, a primeira vez em que nós estamos aqui, e um dos elementos da desordem, do caos, da experiência de maldade que a gente presencia, foi quando as ordens de Deus, a palavra dele, que não só criou, mas colocou tudo em funcionamento e mostrou os propósitos originais de Deus, quando ela foi duvidada, quando ela foi menosprezada, quando ela foi desconhecida, o que aconteceu foi desordem. O que aconteceu foi pecado. A rebelião se instaurou dentro do jardim, dentro do reino de Deus. E à luz de Gênesis, isso faz todo sentido quando nós lembramos que todo o cosmos foi criado pela palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. O que estava acontecendo não era só uma discussãozinha da Eva com a serpente. O que estava em jogo são os 2 outros capítulos que estão para trás, de que Deus fez e estruturou tudo pela sua palavra. Vem um serzinho e diz que não, essa palavra dele não é verdadeira. Na verdade, é o contrário. Se vocês desobedecerem, vocês podem ser como Deus. Você se lembra quando eu expliquei essa passagem sobre essa proibição específica? Deus não queria que as pessoas não conhecessem o bem e o mal. Ele queria que as pessoas dependessem dele para conhecer quem que é o bem e o mal. Porque ele é a fonte do bem e do mal. Ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é o princípio da sabedoria. Eles queriam que Adão e Eva, que estavam ali no jardim, dependessem de Deus para saber quem ele era. Então a tentação de questionar a palavra e duvidar da palavra foi fazer com que as pessoas, foi fazer com que Adão e Eva fossem tentados a não só serem independentes de Deus, da palavra de Deus, como também tentarem ser iguais a Deus. Tem um trecho que eu gosto muito de um reformador holandês chamado Abraham Kuyper,
que num livro chamado Sabedoria e Prodígio, ele fala sobre a relação entre as coisas que nós vivemos, eu e você, minha casa, sua família, seus negócios, forma como você estuda, forma como você trabalha e a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que negar a palavra de Deus, às vezes a gente acha que desobedecer a palavra de Deus é só pegar um versículo bíblico e não acreditar nele. E quando a Bíblia fala, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, o que ela está querendo mostrar é que a palavra de Deus, o logos divino, que os gregos entendiam muito bem, que era um princípio intelectual ou intelectivo que dava razão para todas as coisas acontecerem, os cristãos sabem que isso veio da Trindade. Ela originou todas as coisas, ela fez com que todas as coisas funcionassem como ela queria que funcionassem, e que todas as vezes em que nós abrimos mão disso, que nós ignoramos essas ordens de Deus, o que nós provocamos na realidade não pode ser outra coisa do que não desordem, rebelião, pecado, maldade, sofrimento e todas as consequências do pecado. Olha o que o Kuyper diz. A essência mesmo de cada coisa, aquilo que faz uma coisa ser uma coisa, um casamento ser um casamento, um homem ser um homem, uma mulher ser uma mulher, é constituída por um pensamento de Deus, pela palavra de Deus. De maneira que foi esse pensamento que prescreveu para os entes criados os seus modos de existência, as suas formas, os seus princípios de vida, suas destinações do seu progresso. O progresso do nosso casamento, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa empresa, os princípios da vida, o destino, a forma como o meu e o seu casamento tem que ter, a forma como eu e você temos que ser, homens, mulheres, tudo da vida. Pensa em qualquer coisa. Tudo, a sua forma, o seu progresso, o seu destino veio da palavra de Deus. A pessoa descuidada não é capaz de observar na natureza e em toda a criação nada mais do que uma aparência externa. Quem olha para um casamento, para uma árvore, para o sol ou para a ciência, uma pessoa descuidada, ela não consegue perceber diretamente Deus ali. Não dá. Esse é o livro da revelação geral. A gente consegue intuir alguma coisa sobre Deus, mas se for desatento, ela passa e não percebe nada. Mas ele fala, mas todos aqueles instruídos pela palavra de Deus sabem que no que diz respeito à criação divina, que por trás dessas naturezas, atrás da criação, existe uma operação secreta, velada, do poder e da sabedoria de Deus. Por trás de cada árvore, de cada célula, de cada casamento, de cada pessoa, existe a palavra de Deus, não só criando, mas sustentando todas as coisas e dizendo como essas coisas têm que ser. E quando essa palavra de Deus é ignorada, ou mais, quando essa palavra de Deus é desrespeitada, não é possível outra coisa do que não desordem, do que pecado, do que sofrimento. É por isso que nós experimentamos isso também em todas as dimensões da realidade. É por isso que a criação sofre com o pecado. É por isso que a natureza geme por causa do pecado. É por isso que eu e você gememos por causa do nosso pecado. Por desrespeito à palavra de Deus. Por desconsideração às suas ordens. Por fazermos Deus mentiroso e os homens verdadeiros. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Eu vou ser mais rápido contar as duas, não se preocupe. Segundo, se por um lado a desordem, o pecado, toda a maldade que a gente experimenta na realidade tem suas origens na negação da palavra de Deus, por um segundo ponto elas também têm origem na ambição do coração humano. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui a gente vê a ambição do homem, não só a negação da palavra de Deus, mas a ambição do coração de Adão e Eva. Agora vocês percebem que a serpente sai de cena, ela não aparece mais até Deus rogar uma maldição nela. Eva é deixada sozinha com a sua tentação, mastigando e diluindo aquela tentação ali, até que ela resolve pecar e desobedecer o Senhor. Essa ambição do coração dela também foi a ambição do coração humano, e que está no meu e no seu coração, ela ainda é um dos fatores que traz desordem, maldade e sofrimento da realidade, por causa do pecado. Primeiro porque ela é uma ambição falsa. Observe o que Eva fala aqui, observe o que o texto fala sobre Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, como se as outras árvores não fossem. Agradável aos olhos, como se ela não for, as outras também não fossem. Desejável ao entendimento, como se ela não tivesse entendimento, como se Deus tivesse privado ela de entendimento. Ou seja, todos os motivos que fizeram ela cobiçar aquela árvore
Eram motivos falsos, ela não havia porquê, é o Sidney Greidanz que chama atenção para isso, não havia porquê ela desobedecer a Deus por causa disso, pela cobiça dos seus olhos, pela cobiça da carne e pela soberba da vida, que o apóstolo João fala que é a raiz do mal. E a gente consegue ver esses três elementos aqui, aquilo que é bom aos nossos olhos, é bom para a gente, é desejado, é cobiçado. Era uma ambição falsa, não era necessário ela fazer isso. E uma segunda coisa, era uma ambição sem controle. Aonde que estava Adão aqui? Aonde que estava Adão para dizer, mulher louca, não faça isso, você não se lembra, você não se lembra que eu falei, Deus mandou a gente não comer, no dia que a gente comer a gente ia morrer, a gente ia ser privado das outras árvores, do jardim, da nossa relação com Deus. Cadê o Adão para falar isso? Adão não só se omitiu de impedir Eva de comer, como ele também participou da transgressão e comeu. E como que estar em Adão, ao invés de estar em Cristo, viver uma vida em Adão, uma das suas marcas majoritárias, não só do homem, mas da mulher também, porque estar em Adão é uma condição de todo homem e mulher que não estão em Cristo, é marcada pela ausência, é marcada pela permissividade, é marcada por essa transgressão de não se importar e de não estar presente para cumprir a palavra de Deus. Isso nos ensina muito sobre o pecado, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender como que a transgressão de um homem e de uma mulher que viver num jardim, que a gente não sabe nem a localização correta mais, porque a gente não consegue achar os outros rios que fala lá de Gênesis, há tantos milhões de anos, como que isso influencia na minha e na sua vida, nos seus negócios, na criação dos seus filhos, nas suas emoções. A gente tem muita dificuldade de entender, porque a gente às vezes trata o pecado como se fosse uma espécie de um crime. Adão e Eva cometeram um crime, eles deveriam ser punidos, nós não cometemos, tudo tranquilo. Só que a questão não é essa, Adão e Eva eram os nossos representantes, eles eram os representantes do pacto com a humanidade. Isso significava duas coisas, de que em Adão e Eva estava eu e você também, representados, os representantes federais da raça, e que também, se não fosse Adão e Eva, se fosse eu, a Carol, eu e você, faríamos a mesma coisa, porque o que ele estava querendo mostrar é que eram dois seres humanos, na plenitude do que era ser um ser humano, e que pelos seus próprios esforços, por uma aliança administrada com Deus pelas obras, eles não poderiam ter um destino diferente desse. E que justamente seria necessário um segundo Adão, um plenamente ser humano, mas também a divindade encarnada, para que ele pudesse cumprir essas obras. Consegue entender a dimensão disso? Não se trata só de um crime que Adão e Eva cometeram ali. Adão e Eva foram colocados no jardim para viver eternamente, e aquele jardim servir de templo cósmico, porque as descrições do jardim são as mesmas de um templo, é como se eles fossem os sacerdotes de toda a terra, comendo da árvore da vida, vivendo eternamente em dependência a Deus. E quando eles foram tentados, eles inauguraram um novo estado de existência, que é em independência a Deus, que eu e você nascemos nesse estado, porque eles são os nossos representantes. Nós nascemos em independência a Deus, e todo o processo que Deus vai continuar, depois que Ele coloca eles para fora do jardim, é para que a gente voltasse a depender de Deus. E isso vai culminar no Senhor Jesus, que viveu a vida mais perfeita e mais dependente da vontade de Deus. Então a gente tem que mostrar as dimensões radicais, cósmicas, profundas do pecado. É chamar Deus e as suas ordens, a sua palavra, o que Ele pensou para a realidade de mentira, e tentar colocar uma outra fonte de conhecimento e de sabedoria. Quando Adão e Eva comeram da árvore do jardim, o que eles estavam querendo fazer é o seguinte: Deus deixa de ser a fonte para a gente saber o que é bom e o que é mal, o que as coisas devem funcionar ou não, o que é ser homem, o que é ser mulher, casamento, cultura, tudo. E agora nós somos a fonte. Só que o ser humano não é a fonte. O que eles fizeram não foi produzir novas ordens, nova sabedoria. O que eles fizeram foi loucura. E que por isso que não tinha como eles não produzirem outra coisa do que senão desordem. Por isso que os filhos dele, já um matou o outro. E a geração dos filhos dele, de Caim, como que o texto vai mostrar as consequências inimagináveis que isso vai assumindo, até que Deus tem que intervir de novo. Desordem. Consequência da palavra de Deus ter sido negada, consequência da ambição do ser humano de tomar um lugar que é só de Deus, o egoísmo, o egocentrismo,
uma espécie de humanismo do homem ser a fonte, o parâmetro de todas as coisas, nisso esconde-se a condição pecaminosa original que eu e você sofremos e que todas as vezes em que nós experimentamos fazer da palavra de Deus mentirosa, o que nós estamos fazendo é nos colocar no lugar de Deus. Todas as vezes que eu e você cometemos um pecado, seja ele qual for, nós estamos dizendo: Deus, eu prefiro viver o que eu acho que é certo do que viver a sua palavra. Quando a gente mente, a gente está falando assim: Deus, eu sei que o Senhor mandou a gente falar a verdade, mas eu vou fazer o Senhor mentiroso agora um pouco, porque eu acho que nem em todas as situações é bom falar a verdade, não. Aqui eu vou mentir. É melhor eu mentir. E aí a gente peca. Todas as vezes que Deus falou assim: não adulterarás, a gente fala: não, Deus, tem umas situações que eu quero adulterar sim, e eu vou fazer do Senhor mentiroso agora, e vou viver o que eu acredito que é bom para mim agora. E todas as vezes que nós cometemos um pecado, nada mais é do que a gente pegar aquela lei que nós lemos aqui no nosso culto e dizer que para esse momento é que ela não se aplica, para agora aqui na minha vida não se aplica. É fazer Deus mentiroso e o homem uma fonte de sabedoria. Só que a gente sabe que a gente é uma fonte podre de sabedoria. E que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Por isso que a redenção não é só morar no céu. Por isso que a salvação em Cristo é mais do que só Jesus salvar nossa alma e a gente ficar esperando morrer, a gente morar no céu. É fazer com que a palavra dele volte a ser a ordem, a norma, o preceito fundamental para orientar o meu e o seu casamento, o meu e o seu trabalho, a minha e a sua vida. É viver já, ainda que de maneira não plena, as dimensões de que vão ser plenas na Nova Jerusalém. E é começar aqui agora isso. É fazer com que a palavra de Deus seja honrada nos lares, nas escolas, na política, nos estados. Isso é a redenção. Não pela força do nosso braço. Não criar uma república evangélica brasileira. Mas fazer com que a palavra de Deus volte a ser norma para as nossas vidas. Viver pautado nela. Porque se o pecado é fazê-la mentirosa por causa da nossa ambição, a redenção tem que envolver negar a si mesmo, tomar a cruz e fazer a palavra de Deus normativa outra vez. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, a presença da desordem na realidade, ela tem suas origens na negação da palavra, na ambição do coração humano e nos remendos que a ação humana tenta fazer. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imediatamente as consequências do pecado se mostraram. Quando eles comeram, seus olhos abriram, eles perceberam que eles estavam nus e eles tentaram remediar a situação. Se por um lado o pecado é justamente tirar Deus do centro originador, ordenador de todo o funcionamento da realidade, colocar o ser humano, todas as tentativas a partir disso, de ver que a coisa não deu certo e Adão e Eva viram na hora, é tentar fazer o quê? Tentar dar um jeitinho, enjambrar uma situação, tentar remendar a situação. Quando eles perceberam o que eles fizeram, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, não significa que seus olhos estavam fechados. É uma imagem para mostrar que eles tiveram consciência imediata do que eles fizeram. Imediatamente eles perceberam o que eles tinham feito, eles tiveram dimensão da gravidade do que eles fizeram, e eles não foram pegos de surpresa, eles não fizeram uma coisa, de repente Deus chegou e falou: o que vocês estão fazendo? Eu não sei o que a gente está fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Seus olhos foram abertos, e no momento que os seus olhos foram abertos, o que eles perceberam é que eles estavam nus. E aqui, é claro, eles não há por que a gente não pensar que eles não estavam, mas a imagem também aqui é de desprotegidos, estavam sem cobertura, estavam expostos. E a exposição deles agora, eles tentam remediar, cozendo figueiras, porque eles se sentiam expostos diante um e o outro, diante tudo que estava em volta e principalmente diante de Deus, porque eles se esconderam depois disso. Aqui fica evidente como que, primeiro, a intimidade do casal foi embora, porque sem a palavra de Deus não existe isso. Aqui também ficou evidente que eles se sentiram desprotegidos, porque também sem cumprir as ordenanças de Deus e sem viver debaixo dessas ordenanças não tem proteção. E quando eles perceberam como que o relacionamento deles foi embora a ponto deles quererem se esconder diante de Deus. Tentaram remediar a situação, tentaram consertar com as suas próprias forças. Não buscaram arrepender-se, não buscaram procurar o Senhor, tentaram buscar remendar as coisas. A desordem, então, na realidade, causada pelo pecado dos seres humanos, tem consequências imediatas e consequências sentidas até hoje. A sensação de desproteção que nós temos, não só
real, mas a sensação de estarmos desprotegidos sem Deus, diante um ao outro, as nossas relações com a cultura, isso é consequência de que as ordens de Deus estão sendo desobedecidas, que as pessoas estão pecando, que as pessoas estão em rebelião ao Senhor. Adão e Eva perceberam imediatamente que eles tinham perdido tudo que eles tinham sido colocados para fazer. Perderam a relação com Deus, perderam a intimidade que eles tinham com o outro, estavam se sentindo desprotegidos e não sabiam mais o que iam fazer. Tudo isso explica, às vezes fala, nossa Pedro, mas é uma explicação muito longa, como é que eu vou explicar para uma pessoa que pergunta assim, se Deus é bom e todo poderoso, por que existe a maldade? Eu vou ter que falar, contar a história de Adão e Eva toda? Vai ter que contar a história. Porque Deus quis que fosse assim, Deus quis resolver esse problema de dentro. Deus quis resolver esse problema na história, por isso que Deus encarnou. Foi para resolver essa questão. Mas é claro que o que está em jogo aqui é que todas as vezes em que as ordens de Deus, o modo como Deus revelou que queria que as pessoas vivessem, a sua criação funcionasse, e eu e você experimentássemos as outras coisas, todas as vezes que isso é desobedecido, o que gera? Desordem. Tudo que as pessoas chamam de mal, na verdade é alguma coisa que está em rebelião contra Deus. Quando a gente vê uma família que era para funcionar bem e vive brigando, o que nós estamos vendo é consequências dessa desordem. Quando nós vemos um pai que deveria cuidar dos seus filhos, ele vende os seus filhos, como o pastor Jorge falou, nós estamos vendo desordem, nós estamos vendo falta de reverência, falta de preocupação e mais rebeldia com a palavra de Deus. Então existe um jeito certo de viver. E quando a gente passa esse texto pelo prisma cristocêntrico, e então a gente consegue, depois de perceber o que esse texto significou para os israelitas nos primeiros milênios, e o que ele explica para a gente hoje em Cristo, isso assume outras dimensões. Porque a pessoa poderia perguntar assim, tá bom, mas como que eu posso saber o que Deus quer? Qual que é essa palavra de Deus a gente tem que falar? A segunda pessoa da Trindade encarnou, viveu entre nós, mostrou quem era Deus e como deveria ser o ser humano, obedeceu de maneira plena a palavra. Observa os pontos que eu falei para você sobre negar a palavra, a ambição do coração e o remendo que eles tentaram fazer, e passa isso no crivo da vida do segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo. Pense em Jesus e pense como ele não só obedeceu a palavra de Deus, mas ele próprio era a palavra de Deus encarnada. O verbo divino habitou entre nós, aquilo pelo qual todas as coisas foram feitas, todas as coisas mantêm-se em pé, ele viveu entre nós, ele foi Deus conosco. Ele não teve ambição nenhuma de ser independente de Deus, ou pelo contrário, ele falou várias vezes, a vontade do meu Pai é o meu pão, é o que me mantém de pé. E ele não tentou remendar nada, antes o contrário, a obra dele é perfeita, ele fez de uma vez só, para que não precisasse mais de remendo meu e seu, para que a gente tivesse uma esperança verdadeira de uma cidade que está vindo e que tem os seus fundamentos em Deus, em que todas as lágrimas dos olhos vão ser enxugadas, em que todo sofrimento não vai mais existir. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi cumprida e respeitada, mas ela viveu entre nós. Isso tem que mudar a minha e a sua vida. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que não existe a possibilidade de você experimentar minimamente a nova vida fora de Cristo, fora da palavra de Deus. Buscar em outras fontes sabedoria, critérios normativos para você conduzir o seu casamento, os seus negócios, a sua vida. Fora de Cristo não é possível fazer isso. Porque Ele é a palavra de Deus. Ele é encarnado, essas ordens através das quais tudo foi feito em Gênesis, tudo se mantém até hoje e tudo vai ser redimido. A Nova Jerusalém, conforme Colossenses capítulo 1. Em segundo lugar, todas as ambições do nosso coração, essas ambições de sermos rebeldes a Deus, desobedientes e fazermos Ele mentiroso, como eu falei para vocês, todas as tentações que nós temos cotidianamente de fazer Ele mentiroso, elas só podem ser resistidas em Cristo. A gente só pode fazer isso negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e imitando a Jesus. Com fé nele, nas obras dele, na suficiência da obra que ele cumpriu. E aí não precisa remendar nada, não precisa tentar costurar nada para capa nenhuma, não precisa tentar desmistificar ou tentar arrumar quando você desobedeceu a palavra de Deus. Deus mesmo vai fazer isso.
O lindo dessa passagem é que no versículo 8 a Bíblia diz que mesmo eles escondidos, Deus foi até eles. Deus foi até o pecador e falou assim: onde vocês estão? O que vocês fizeram? É claro que eles tiveram consequências dos seus atos, porque era uma estrutura do pacto, mas Deus foi atrás deles. E Deus também resolveu essa situação do sofrimento e do mal em Cristo, por dentro da história, sofrendo, morrendo, mas ressuscitando e nos dando a esperança de que Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 7, não é o final da história. Adão e Eva, com vergonha deles mesmos, com medo do mundo e com medo de Deus, não é o final da história. A falta de sentido da realidade, o medo do mundo e de tudo, não é o fim da minha e da sua história. Deus vai ao encontro deles, da mesma forma que Ele foi ao meu e ao seu encontro. Não adianta a gente tentar encontrá-lo pelas forças dos nossos braços. Deus tira as cangas que a gente faz e coloca uma roupa dele. Ele nos veste, Ele tira as nossas vestes em Adão e coloca as nossas novas vestes em Cristo, para que a gente viva uma vida nova e para que a gente não fique na situação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas para que a gente viva uma nova vida em Cristo. E para que a gente pare de experimentar desordem na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Essa é a esperança cristã, esse é o Evangelho. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos o privilégio que a gente tem de ser exposto à sua palavra. Nós, como Adão e Eva, nós não tínhamos condições de permanecermos diante do Senhor pelas nossas próprias obras, pela nossa própria capacidade. Nossas obras só cooperam para ter mais desordem, para ter mais caos na realidade. Nós sabemos que só o Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, cumpriu a sua vontade, lhe obedeceu perfeitamente, e por isso nós mantemos a nossa fé em Cristo. Nós nos mantemos confiantes em Cristo, de que só Ele é suficiente, de que todo nome, não existe nenhum nome maior do que Ele, porque Ele é Deus, Ele cumpriu as suas palavras e por isso o Senhor o ressurgiu dos mortos, colocou Ele assentado num trono e aguarda a sua volta para que eu e os meus irmãos vivamos a esperança da Nova Jerusalém. Então, Deus, faça com isso cada vez mais vivo nas nossas mentes, faça com que isso fique mais vivo nos nossos corações, para que quando nós estivermos diante de situações de absoluta desordem da realidade, absoluta caoticidade das pessoas vivendo longe da tua palavra, longe dos teus desígnios, que a gente possa lembrar qual é a fonte da verdadeira sabedoria, qual é o princípio, a pessoa que sustenta tudo, que criou tudo, tudo foi criado para Jesus, por meio dele. Mantenha a nossa fé viva, Pai, alimentada pela sua palavra e não pelas nossas cobiças, satisfeitas com a sua obra e não com os nossos remendos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.